Olá! Nessa aula nós vamos ver a função arquivística da avaliação e entender a sua importância na gestão dos arquivos. Vamos lá? Bom, a avaliação de documentos, pessoal. A avaliação de documentos consiste em identificar valores e definir os prazos de guarda para os documentos de arquivo, independentemente do seu suporte ser papel, filme, fita magnética, disquete, disco óptico ou qualquer outro suporte. E nós sabemos que a gestão documental, ela é composta por 3 fases. Nós vimos na aula anterior essas fases. A primeira fase é a fase da produção, a segunda fase é a fase da utilização e a terceira fase é a fase da destinação. A fase da produção é aquele momento em que os documentos eles são produzidos, eles são criados, elaborados em razão lá das atividades da organização, aquelas atividades específicas da organização. A fase da utilização é o momento em que os documentos estão sendo utilizados. Então aqui a gente trata do uso desses documentos. Esses documentos que seguem aí um fluxo dentro da organização, da instituição onde ele vai ser utilizado. E destinação vai se referir então àquela fase onde acontece o quê? A análise e também a seleção daqueles documentos que vão ser ou eliminados ou então eles vão ser recolhidos, e aí recolhidos lá para o arquivo permanente. Então, a função avaliação, que é o tema da nossa aula de hoje, ela vai acontecer aonde? Ela vai acontecer aqui na fase da destinação. Ela vai determinar o destino do documento além do prazo de guarda. Então, essa avaliação é feita aqui nesse momento. Importante, o prazo de guarda, vou colocar aqui para vocês, ó, esse prazo de guarda, ele é um prazo que ele é temporário. É aquele tempo onde os documentos eles vão permanecer tanto no arquivo corrente, quanto também lá no arquivo intermediário. E a destinação, quando a gente fala de destinação, a destinação ela tem um caráter permanente. Por que o caráter é permanente? Porque você elimina ou você descarta o documento, aquele documento ele não vai existir mais. E se você recolhe esse documento para um arquivo que se chama permanente, quer dizer que ele vai ficar para sempre dentro daquele arquivo. Tá? Então é importante a gente saber isso. Quando a gente fala de prazo de guarda, a gente lembra que esse prazo ele é temporário e que a gente está se referindo somente àqueles documentos que estão em arquivo corrente ou em arquivo intermediário. Quando a gente fala de destinação, a gente sempre vai lembrar que é algo permanente. Ou eu elimino e descarto um documento porque ele não serve mais, ele não tem mais utilidade, ele não tem um valor histórico, um valor probatório, ou então ele tem esses valores e ele é então recolhido lá para um arquivo permanente. Então ele vai ficar permanentemente guardado. Tá? Então essa é a definição da avaliação de documentos, que é exatamente identificar os valores, definir os prazos de guarda para os documentos de arquivo, independentemente do suporte. Então, não interessa se esse documento ele está em papel, se ele está em filme ou se ele está em qualquer outro tipo de suporte, existe, então, a avaliação desse documento. Então, vamos ver, além do conceito, quais são os objetivos da avaliação? Por que é necessário fazer a avaliação dos documentos?
Primeiro, para poder reduzir ao essencial a massa documental dos arquivos, né? Então, a gente sabe que guardar documentos e fazer a gestão de arquivos é algo que custa dinheiro, né? Então, aquela instituição, aquele órgão, ela vai ter despesas para manter um arquivo, tanto o seu arquivo corrente intermediário, quanto também o seu arquivo permanente. Então, se eu faço uma avaliação, né, lá na fase de destinação, para saber o que eu vou fazer com esse documento, eu ainda preciso guardar esse documento, eu posso eliminar esse documento, então o objetivo da avaliação é isso, é reduzir essa massa documental, né? Você verifica ali o que eu posso eliminar e o que eu preciso guardar. E aí você tem uma gestão melhor desses documentos e você faz uma gestão melhor também dos recursos que você tem, que são destinados para esse tipo de atividade, né? Para esse setor específico, que é o setor de arquivo. Vamos aqui para o quadro para a gente ver outro objetivo, que é aumentar o índice de recuperação da informação. Então, se eu faço uma avaliação, uma boa avaliação, eu consigo, quando eu necessito, né, recuperar essa informação de forma mais rápida, de forma mais precisa. Garantir condições de conservação da documentação de valor permanente. Então, se eu avalio o meu documento, eu vejo que ele é um documento que precisa ser guardado permanentemente, eu consigo ter uma melhor gestão e eu consigo garantir condições melhores para conservar aquele documento. Que se foi lá para a guarda permanente, pessoal, é porque ele tem um valor histórico, ele tem um valor cultural, né? Então ele tem um valor para ser guardado. Controlar o processo de produção documental, orientando o emprego de suportes adequados para o registro da informação. Conquistar espaço físico e reduzir peso, né? Realmente, se a gente consegue reduzir aqui, ó, lá no primeiro objetivo, ao essencial a massa documental de arquivos, como nós falamos, a gente consegue, né, otimizar o espaço físico para a guarda de documentos, a gente consegue reduzir o quantitativo de documentos e você reduz o peso, né? E aí, dependendo de como a gente guarda esses arquivos, é importante a gente reduzir o peso também, né? E também, dependendo da quantidade e do peso desses arquivos, a gente conseguir desenhar melhor um layout, comprar prateleiras ou locais para armazenar esses arquivos que sejam melhores e que sejam mais eficazes. E por último, aproveitar melhor os recursos humanos e materiais, né? Eu reduzo a minha massa documental, eu faço uma gestão melhor de arquivos, eu consigo aproveitar melhor os materiais e as pessoas que trabalham ali na gestão de documentos, né? Porque elas não vão perder tanto tempo gerindo uma massa documental muito grande e elas podem aí concentrar os seus esforços para outras atividades necessárias à gestão dos arquivos, à gestão documental, tá bom? Então, aqui a gente viu os objetivos principais da avaliação de documentos e agora a gente vai ver quais são os valores, né, que são dados aos documentos quando essa avaliação ela é feita. Primeiro a gente tem o valor primário, né? Então, o que é o valor primário? É o valor principal, é o valor principal ou o valor imediato daquele documento. Esse valor primário, ele vai ser um valor temporário. Por quê? Porque ao cumprir as suas funções administrativas, jurídicas, fiscais, ele vai perder essa designação de valor primário, tá? Então, por exemplo, o documento, ele nasce, então vou botar aqui, ó, o documento ele vai nascer com um objetivo, então ele vai ter um objetivo de uso, e ele é inserido, então, lá no arquivo corrente, que são aqueles documentos que são frequentemente utilizados pela instituição,
frequentemente consultados, então eles precisam estar ali à mão das pessoas que trabalham naquela instituição. Então, o documento nasce com esse objetivo, né, de uma utilização administrativa, jurídica ou fiscal, vai lá para o arquivo corrente e depois de cumprir esse objetivo direto, esse documento vai então para o chamado arquivo intermediário. Por que que ele vai para lá? Porque ele não é mais tão consultado assim, né, com tanta frequência quanto no momento que ele estava no arquivo corrente, mas ele ainda tem ali alguns prazos a serem cumpridos, ele ainda pode ser esporadicamente consultado. Se o documento ele passa por uma avaliação, ele vai ser então avaliado e vai ser designado para ele, né? Se ele não tem mais um valor, né, que ele tinha um valor primário, ele cumpre o objetivo dele, ele não tem mais esse valor primário, ele passa a ter um valor secundário. E esse valor secundário ele pode ser histórico probatório ou histórico informativo, ou além disso, ainda um valor cultural. Se ele não tiver um valor secundário, né, se na avaliação chegou-se à conclusão de que ele não tem esse valor histórico probatório, histórico informativo ou cultural, esse documento ele é então descartado. Mas se ele tiver esse valor secundário, ele vai ser preservado permanentemente, ou seja, ele vai lá para o arquivo permanente. Tá? Então esses são os dois valores que podem ser dados para um documento. Ele pode ter um valor principal e imediato, que é esse valor de cumprir os seus objetivos diretos, né? É um valor temporário, e ele pode ter um valor secundário, que é esse valor mediato e é um valor acessório também. Porque ele não está ligado diretamente àqueles objetivos iniciais para o qual ele foi criado, né? Então, o documento ele deixa de ter esse valor primário e ele passa a ter um valor secundário. Tá? Então, essas são os dois tipos de avaliação, né, o tipo de valores, desculpa, que o documento ele pode obter quando é realizada essa avaliação do documento. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na chamada Comissão de Avaliação de Documentos. O que é essa comissão? Essa comissão, pessoal, ela tem por função garantir o desenvolvimento dos trabalhos de análise e atribuição dos prazos de destinação dos documentos. Então, para auxiliar na execução da avaliação dos documentos, é fundamental que essa comissão aqui ela seja constituída. Ela é uma comissão de caráter formal e ela é uma comissão permanente, tá? Ela não é uma comissão temporária, ela é formal e ela é uma comissão permanente. Ah, mas toda organização precisa ter uma comissão de avaliação? E aí a gente precisa parar, pessoal, e pensar o seguinte: a organização é importante que ela tenha uma comissão de avaliação, mas se ela não tiver uma estrutura ou se ela não tiver condições de ter uma comissão de avaliação, ela pode ter uma pessoa específica que faça o papel de uma comissão. Uma pessoa que faça o trabalho que a comissão faria. Mas só que para isso ela tem que ela tem que cumprir com todos os requisitos e todos os critérios que a comissão teria que fazer, né? Então é como se o trabalho de uma comissão fosse feito por uma pessoa só, né? Por isso que geralmente as organizações que têm aí arquivos, né, as instituições públicas principalmente, né, que têm uns arquivos maiores, elas fazem a constituição dessa comissão de avaliação de documentos.
e não deixa essa função apenas para uma pessoa, até por conta da massa documental, né? A quantidade de documentos que vão precisar ser avaliados ali ao longo do tempo. Tá? Então a gente vai ver agora como que é a composição dessa comissão de avaliação. Voltando aqui para o nosso quadro, essa comissão ela é composta por um titular da unidade orgânica responsável pela avaliação, ou seja, por aquela instituição, a titular daquela instituição ou daquele órgão que produz aqueles documentos. É composta também pelo responsável pela guarda da documentação a ser avaliada, pela autoridade administrativa conhecedora da estrutura e do funcionamento do órgão, né? Porque você precisa conhecer a estrutura e o funcionamento para poder avaliar um documento que foi produzido ali dentro, né? Também vai ter uma autoridade ou um servidor das unidades orgânicas ligadas aos documentos, com conhecimento das atividades que deram origem a esses documentos. Um profissional da área jurídica a título de assessoramento para avaliação dos aspectos legais desses documentos. Lembrando também que os arquivos, né, eles não recebem, as instituições não somente criam, né, produzem documentos, eles recebem documentos também. Então, esse profissional da área jurídica que faz esse tipo de assessoramento, ele vai, né, avaliar tanto os documentos internos produzidos naquela instituição, quanto os documentos que foram recebidos. E eles vão analisar do ponto de vista legal jurídico, né? Eles vão ver se realmente aquele documento tem um valor jurídico, se existem prazos prescricionais para aquele documento, se existem prazos já estabelecidos em legislação para a guarda daquele documento, né? Então tudo isso vai compor os relatórios de avaliação, né? Tudo isso vai ajudar a comissão de avaliação a avaliar aquele documento e decidir, né, se ele vai ser descartado ou se ele vai ser guardado permanentemente, tá bom? Então, voltando aqui, por último, a gente também vai ter na comissão profissionais ligados às atividades fim do órgão ou aqueles que possam utilizar os documentos para pesquisa a título também de assessoramento. Então, a gente vê, né, que a comissão ela é composta por várias pessoas e pessoas com atividades, responsabilidades diversas, né? Então, vocês imaginem uma pessoa somente atender os mesmos requisitos que a comissão, né? E ela fazer a avaliação desses documentos. É quase que humanamente impossível, e principalmente em instituições que produzem e recebem muitos documentos. Tá bom? Então, aqui a gente viu a composição da comissão de avaliação e a gente vai ver agora as competências, né? Então, o que a comissão de avaliação ela vai fazer? Ela vai coordenar e orientar as atividades desenvolvidas pelas comissões setoriais de avaliação, respeitando a legislação específica de cada órgão, avaliar, adequar e aprovar as propostas de tabela de temporalidade. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso, tá? Mas já adiantando que a comissão de avaliação de documentos ela tem a competência de avaliar, adequar e aprovar proposta de tabelas de temporalidade. Então, a gente já adianta aqui que as tabelas de temporalidade elas não são únicas, né? Elas não são tabelas únicas para todos os órgãos, né? Os órgãos têm essa discricionariedade de montar as suas tabelas de temporalidade, óbvio que seguindo algumas regras, tá bom? Mas isso a gente vai ver especificamente na aula sobre tabela de temporalidade. Então, comissão de avaliação tem competência de avaliar, adequar e aprovar as propostas dessas tabelas, elaboradas pelas comissões setoriais de avaliação, orientar a execução das decisões registradas na tabela, como eliminação, transferência, recolhimento e reprodução de documentos. Supervisionar as eliminações de documentos
ou os recolhimentos ao arquivo permanente, de acordo com o que foi estabelecido também nas tabelas de temporalidade. Então a gente já vê aqui que as tabelas de temporalidade são instrumentos aí extremamente importantes quando a gente fala de avaliação de documentos, né? Outra competência da comissão é aprovar as amostragens e propor critérios de organização, racionalização e controle da gestão de documentos e de arquivos também. Então aqui nós listamos as principais competências da comissão de avaliação. E nós vimos aqui a penúltima competência fala de aprovar as amostragens. E o que é isso? Vamos ver isso agora. Ó. Segundo Bernardes, a amostragem é o quê? É um fragmento de uma série documental destinada à eliminação, selecionado por meio de critérios específicos para a guarda permanente, a fim de exemplificá-la, revelar especificidades ou alterações de rotinas administrativas ou de procedimentos técnicos, ou ainda registrar ocorrência em momentos marcantes. Né? Então, quando um arquivo ele é avaliado, pessoal, algumas séries documentais podem ser inteiramente eliminadas. Mas se a organização achar por bem guardar uma parcela representativa dessa série documental, ela vai fazer isso por amostragem. E quando ela faz isso por amostragem, ela vai utilizar, então, alguns métodos. E no caso aqui são 4 métodos. O primeiro é o método exemplar, o método de amostragem seletiva, amostragem sistemática e amostragem aleatória. O que é a amostragem exemplar? É você conservar um ou mais espécies de séries que seriam totalmente eliminadas com o objetivo de documentar uma prática administrativa. Esse método ele tem um interesse arquivístico reduzido e a utilidade histórica dele é bem limitada, né? Porque você tem ali uma ou mais espécies de série que iam ser ali totalmente eliminadas, né? Mas você acaba pegando uma amostragem, mas não tem tanta relevância assim, né? Não é um método assim que tenha um interesse arquivístico muito alto, mas ocorre, né, dos gestores da área de arquivo entender que é um tipo de amostragem que para eles é suficiente. A gente tem uma amostragem seletiva, onde acontece a seleção qualitativa de exemplares numa série, com o fim de conservar e identificar, além da prática administrativa, o seu valor excepcional para fins de investigação. É um método muito subjetivo, né? Pode gerar uma falsa impressão de como era a série original e recomenda-se que esse método de amostragem ele seja um método complementar. E aí a gente já adianta que esses métodos eles podem ser utilizados separadamente ou em conjunto, tá? Isso vai depender aí da necessidade do gestor. Penúltimo, a gente tem a amostragem sistemática, que é a aplicação de critérios estabelecidos a priori e que se fundamentam em qualquer característica objetiva dos documentos, e a amostragem que é aleatória, que ela é utilizada em grandes volumes de documentos que contenham dados com características uniformes e pouca variação de conteúdo. Então você não precisa ser tão específico assim, né? Você pode usar essa amostragem aleatória porque os dados são muito uniformes, tem pouca variação de conteúdo, então você não corre o risco de fazer uma amostragem que você vai perder muita informação, principalmente porque tem pouca variação de conteúdo naqueles documentos. Tá? Então aqui a gente vê esses métodos de amostragem que podem ser utilizados aí quando dá avaliação de documentos e é uma das competências da comissão de avaliação. Agora nós vamos fazer alguns exercícios para entender, né, e ver como que as bancas estão tratando
do assunto avaliação de documentos nas provas. Uma prova aqui de 2024 da FGV que diz o seguinte: o documento de arquivo ele é criado para cumprir um determinado fim, ok? Nessa situação, ele apresenta qual valor? Né? Quando ele é criado e ele tem ali um objetivo a ser cumprido, qual o valor que ele recebe numa avaliação de documentos? Letra A, histórico. Bom, o documento, pessoal, ele é considerado histórico quando ele vai oferecer informações que são relevantes sobre o passado. O enunciado está falando para a gente que o documento de arquivo é criado para cumprir um determinado fim. Nessa situação, ele apresenta que tipo de valor? A gente não quando a gente viu, né, a avaliação de documentos, a gente viu somente 2 tipos de valores que o documento ele pode receber quando da avaliação. Ou ele recebe a avaliação como ele tendo um valor primário, ou ele tem um valor secundário. Histórico não seria um valor, seria a informação que está contida naquele documento, ela é uma informação histórica, né? Ela traz informações aí relacionadas a uma determinada época, a um passado. Então a letra A não responde aqui para a gente, porque a gente viu ou é valor primário ou é valor secundário. Letra B, intermediário. Intermediário é uma fase do ciclo de vida do documento. Então, também não tem nada a ver. Vamos ver então aqui a letra C e a letra D. O que é um documento de valor primário? É aquele que cumpre a sua finalidade, né, quando ele é criado. Então, ele vai cumprir a função pelo qual ele foi originalmente criado, atendendo ali as necessidades imediatas da organização. As necessidades da organização. Letra C vai responder aqui a nossa questão. Letra C a gente já marca que é o valor primário, mas vamos ver a letra D, valor secundário. O valor secundário está relacionado às informações contidas no documento, né? Então, se são informações históricas, se são informações culturais, né? Então, assim, os documentos de valor secundário, eles não são criados para cumprir um determinado fim, né? O valor secundário é aquele valor que ele vai receber, ele já foi, na verdade, um dia um documento primário, né? Porque ele foi criado para um determinado objetivo, um determinado fim. Só que depois que ele cumpre esse fim, ele vai receber um valor secundário, que pode ser, então, por conta dele conter informações históricas ou culturais, que eles vão ser guardados aí permanentemente. E se essas informações não forem relevantes para serem guardadas, né, para aquele documento ser guardado, aquele documento, então, ele vai ser descartado. Então, aqui a resposta da nossa questão, letra C. O documento de arquivo é criado para cumprir um determinado fim e nessa situação de cumprir esse determinado fim, ele apresenta o chamado valor primário. Seguindo aqui para a próxima questão da FGV 2024, diz o seguinte: para proceder à avaliação de documentos arquivísticos, é necessária a identificação dos valores dos documentos. Que valores são esses? Letra A, orgânico e fiscal. Bom, o valor fiscal é aquele valor que o documento possui para comprovar ali as operações financeiras, né, quando a gente fala de valor fiscal. Documento orgânico é aquela relação natural entre entre os documentos de um arquivo e as atividades daquela entidade produtora. Então, a letra A não tem nada a ver com a avaliação de documentos. Letra B, administrativo e legal. Bom, valor administrativo e valor legal são componentes do chamado valor primário. Quando o documento ele é criado para um determinado fim, né, ele vai cumprir ali os seus objetivos administrativos, legais, jurídicos, fiscais. Então, a gente está falando de valor primário. Mas, para proceder à avaliação de documentos, a gente
faz a identificação de 2 valores, primário e vai ter um outro também. A gente vai achar aqui a alternativa que vai trazer as 2 opções corretas. Letra C, especial e especializado. Aqui a gente está tratando de classificação de arquivo quanto a condicionamento e conservação. Nós tivemos uma aula sobre, temos aí uma aula sobre classificação de arquivo, onde a gente vê quanto a várias questões. Então, quando a gente fala de especial e especializado, são aquelas classificações quanto à natureza dos documentos. Então, não é nem quanto a condicionamento e conservação, é quanto à natureza desses documentos. Se eles são especiais, a gente vai dar uma atenção diferenciada quanto aí sim o acondicionamento e a conservação, se for documentos em arquivos especiais. E se for documentos de arquivos especializados, a gente vai então guardar esses documentos classificando-os aí por áreas específicas. Então, por isso que a gente chama de arquivos especializados, que são arquivos especializados em documentos de medicina, documentos de arquitetura, documentos de engenharia e assim por diante. Então, letra C também está errada. Letra D, identificação dos valores dos documentos, valor primário e valor secundário. Foi o que a gente viu na nossa aula. São os 2 tipos aí de valores que a gente pode designar aí para os documentos quando a gente faz a avaliação de documentos. Letra D, correto. E letra E, proveniência e organicidade. A gente está falando de princípios da arquivologia, que nós também temos aula específica sobre esse assunto. Então, resposta, letra D. Vamos fazer mais uma questão aqui, da VUNESP 2024, que diz o seguinte: os documentos com valor administrativo estão presentes aonde? Então, vamos lá. Lembrando, os documentos que estão lá no arquivo corrente e no arquivo intermediário são aqueles documentos que possuem valor o quê? Valor primário. E os documentos que estão lá no arquivo permanente são aqueles documentos que possuem valor secundário. Se eles não foram descartados, eles foram recolhidos então para um arquivo permanente. Então são os documentos que receberam valor secundário. Então vamos voltar aqui. Quais são os documentos que recebem essa denominação essa avaliação de valor primário? São aqueles documentos administrativos, fiscais, jurídicos, legais, e os permanentes são aqueles documentos históricos, culturais, documentos probatórios também podem ir para o arquivo permanente. Então, voltando aqui para a nossa alternativa, vamos ver aqui, ó. Os documentos com valor administrativo, eles vão ficar aonde? Nos arquivos corrente, intermediário e permanente? Não, a gente viu que documentos com valor administrativo ficam aonde? Ficam nos arquivos correntes e intermediários. Então, letra A, errada. Documentos com valor administrativo estão presentes no arquivo intermediário e permanente? No intermediário, sim. No permanente, não. Então, letra B, errada. Letra C, nos arquivos corrente e permanente. Estão no arquivo corrente, mas não estão no permanente. Letra C, errada. Os documentos com valor administrativo estão presentes? Letra D. Nos arquivos corrente e intermediário? Perfeito. Letra D, resposta aqui. Letra E, apenas nos arquivos correntes? Não, né? Eles também ficam, esses documentos com valor administrativo, lá nos arquivos intermediários. Então, letra E, ela está errada porque ela está incompleta.
né? Porque ela restringiu os documentos com valor administrativo somente aos arquivos correntes. Então, confirmando aqui, letra D, a resposta da nossa questão. Vamos para mais uma questão aí de múltipla escolha, né? Então, vocês estão vendo aí como que as bancas, diversas bancas, né, tratam do assunto avaliação de documentos. Também outra prova aqui de 2024, agora da IDECAM, que diz o seguinte: arquivos permanentes são conjuntos de documentos custodiados em caráter definitivo, ok, em função do seu valor secundário. Perfeito. Valor secundário, nesse contexto aqui de arquivos permanentes, refere-se a quê? Letra A. Atribuição de valor de menor importância ou importância secundária de documentos que devem ser custodiados de forma permanente apenas por força de lei? Bom, a gente sabe que valor secundário não se refere à importância relativa que o documento ele pode ter, mas sim a sua utilidade além daquela que ele foi originado. Então, ele pode ter uma importância, uma utilidade histórica, cultural e probatória também. Então, letra A está errada. Letra B, atribuição de classificação temporal, sendo pertinente a documentos que estão há menos tempo na espera por serem deslocados para serem, né? Na verdade, aqui é para serem deslocados ao arquivo permanente. Valor secundário, pessoal, não se refere ao tempo em que os documentos estão aguardando para serem recolhidos ao arquivo permanente, não, tá? Mas sim a sua capacidade de ser utilizado para outros fins. Quais fins? Esses aqui que a gente colocou aqui na letra A. Histórico, cultural e probatório. Letra B está errada. Letra C. Obrigatoriedade da utilização dos documentos para fiel cumprimento aos fins a que foram criados e objetivados. Essa obrigação decorre de força de instrumento normativo legal, seja de aplicação nas organizações públicas ou privadas. Então, o valor secundário, ele vai surgir após o documento ter cumprido aí fielmente as suas atividades. Então, tá errado aqui a letra C também. Letra D. Vamos lá. Valor secundário nesse contexto refere-se à possibilidade de uso dos documentos para fins diferentes daqueles para os quais foram originariamente criados. Perfeito. O documento passa a ser considerado uma fonte de pesquisa e de informação para terceiros e para a própria administração. Essa definição aqui ela está corretíssima para valor secundário. Letra D, resposta da nossa questão. Letra E. Facultatividade de uso de documentos como fonte secundária de informação, ou seja, como informação complementar às informações principais. Então, não se refere à facultatividade de seu uso, mas à capacidade aí de ser utilizado para outros propósitos que a gente viu, além daquele que ele foi originalmente criado ou produzido. Então, letra E está errada. Confirmo aqui que a resposta da nossa questão é a letra D. Vamos fazer agora uma outra questão, mas agora de certo e errado, 2023 da Quadrix. Vamos lá. A atividade de avaliação de documentos determina a destinação documental, seja ela para eliminação ou para guarda permanente. Perfeito, né? Está corretíssima aqui a afirmativa, porque a destinação ela é definida com base, sim, na avaliação dos documentos, tá? Então, correto. Vamos ver mais uma aqui, agora do SEBRASP de 2023, que diz que o valor primário define o tempo de permanência dos documentos nos arquivos corrente e intermediário. E perfeito, né? Lembrando que arquivos correntes e intermediários têm aí os documentos avaliados como de valor primário e lá nos arquivos permanentes a gente vai ter então os documentos de valor secundário. Tá? Então não esqueçam isso, tá?
informação que vocês têm que ter aí na ponta da língua. Valor primário são documentos que estão nos arquivos, corrente e intermediário. Valor secundário são aqueles documentos que foram recolhidos lá para o arquivo permanente. E é isso, pessoal. Aqui a gente finaliza a nossa aula sobre avaliação dos documentos, né? A gente viu aí que os documentos eles podem receber valor primário e valor secundário. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, façam os exercícios relacionados a esse tema e a gente se vê na próxima aula.